Fala galera, Felipe Personal aqui com vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou formado em Educação Física, estudante de nutrição, tenho vários cursos na área da Educação Física, tanto de questões mecânicas quanto voltado para o emagrecimento. Se você ainda não me conhece nas redes sociais, vai lá no Instagram, @FelipePersonal, e me segue para ficar por dentro de outras dicas que eu também jogo por lá, ok? Então, gente, o assunto de hoje é muito polêmico, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, porque tem assunto demais sobre isso, que é o agachamento. Então, nesse vídeo eu quero trazer para vocês alguns pontos muito importantes e que muita gente deixa de lado em relação ao agachamento. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, se você seguir todas as dicas, até vai ficar mais difícil de fazer o agachamento, porém, vocês vão perceber como a articulação fica bem mais preservada. Realmente te garanto. Então fica comigo até o final para vocês verem todas as dicas, beleza? Vamos lá! Bom, gente, então a primeira coisa que a gente vai falar em relação ao agachamento é uma coisa que quase causa aí a Terceira Guerra Mundial, né? Que é se o joelho passa ou não da ponta dos pés. Eu vejo muita gente ainda se equivocando, o que é normal, entre aspas, porque infelizmente eu mesmo na graduação aprendi de uma maneira, mas a ciência avança, descobre novas coisas, começa a analisar o corpo como um todo e percebe que a gente não deve olhar só para uma articulação quando se fala de exercícios, tá? Então, em relação ao joelho passar ou não da ponta do pé, sim, ele tem que passar. Porém, estou falando aqui de uma maneira geral. E eu reforço porque isso é muito importante, a questão da necessidade de se avaliar cada pessoa. Mas de modo geral, o joelho tem que passar da ponta do pé. Até tem artigos que demonstram que quando a gente não passa o joelho da ponta do pé, isso eleva demais a pressão na articulação do quadril. E por que isso ocorre? Quero deixar isso claro para vocês. Quando eu não passo o joelho da ponta do pé, eu tenho que jogar o quadril bem para trás, para que o joelho não passe da ponta do pé, eu tenho que jogar bem para trás, colocar todo o peso aqui, e aí eu aumento o distanciamento do apoio para o quadril, tá? Isso gera um aumento muito elevado de pressão, porque onde é o meu ponto de apoio está muito distante do eixo que também está mexendo no meu corpo, que é a articulação do quadril. Porém, quando a gente passa o joelho da ponta do pé, olha aqui comigo o que ocorre. Olha como fica mais próximo a articulação do quadril em relação ao tornozelo, tá? Então isso é muito importante de ser levado em conta. Tem até um caso específico de uma aluna minha, ela estava com muita dor no quadril. Quando começou a treinar fazendo dessa maneira, a dor sumiu, justamente por evitar esse aumento de pressão na articulação do quadril, ok? Segundo ponto muito importante também é a posição dos pés. Lembrando, de maneira generalizada, os pés devem ficar um pouco mais abertos em relação à linha do quadril e a ponta do pé para fora. E aí a gente entra na questão da posição do joelho também. O joelho ele tem que seguir a direção dos pés, para onde a ponta do pé está. Então nesse caso, se a gente está um pouco mais aberto, o joelho vai seguir aqui também um pouco mais aberto, ok? Se por acaso alguma pessoa tem uma necessidade de fazer com os pés mais fechados, o joelho também segue aqui a direção dos pés, ok? Isso é muito importante também. Por quê? Vocês vão olhar e vão falar, nossa, tá na cara que isso está errado. Porém, eu vejo isso acontecer direto nas academias. Se eu não colocar o meu pé, por exemplo, ó, a ponta do pé está para fora, porém o meu joelho vai ficar para frente. Dá uma observada como que vai ficar. Olha isso. A ponta do pé está lá para fora e o meu joelho está indo para frente. Olha o que aconteceu. Fiz uma pisada aqui para dentro, fechei meu joelho e estou prejudicando toda a articulação de membros inferiores já daqui do quadril. Então isso não é bom de ocorrer. Então o joelho tem que seguir a ponta do pé. E aí a gente entra também na questão do tipo de pisada que existe. Que geralmente a pessoa às vezes já tem uma pisada muito interna, ou muito externa, ou muito aberta, ou muito fechada. Tudo isso vai influenciar do jeito que o profissional deve usar para você a abertura dos seus pés e às vezes até se você realmente está apto ou não a fazer o agachamento. Porque muita gente não está apta a fazer esse exercício. Ah, Felipe, mas eu sempre escuto falar que o agachamento é o melhor exercício para o glúteo e para a perna. Desde que você saiba utilizar e esteja apto a utilizar. Porque se você fizer isso aqui ou alguns outros erros que eu vou comentar, você não está ativando a musculatura alvo, você só está prejudicando a sua articulação. Mas vamos voltar no assunto da pisada. Então, o que deve ser observado? Se você tiver uma pisada mais assim, já não é tão aconselhado que você faça muito aberto.
porque às vezes isso vai fazer seu joelho fechar mais ainda. Às vezes, para início, é mais aconselhado que você faça um pouco mais fechado, realmente. Eu consigo corrigir muitas pisadas de muitas alunas através disso também. Mas existem outros fatores, como mobilidade de tornozelo e N coisas aí, tá? E aí, se de repente sua pisada é mais para dentro ou mais para fora, é mais uma questão de percepção corporal, de começar a alinhar o pé, ter calma antes de começar o exercício, ok? Para que você não faça errado mesmo. E aí a gente também já pode linkar com a questão de rotação do quadril, que se você tem um quadril com alguma rotação ou aqui, porque às vezes a pisada está errada, não é por conta do pé, é devido a alguma rotação do quadril, ou alguma rotação aqui para dentro ou para fora que mexe também no joelho e na pisada, tá? E isso segue aí o mesmo princípio das dicas anteriores, mas quem vai avaliar isso em você é o seu profissional te atendendo. Isso também vale para pessoas que têm o joelho para dentro. Se às vezes você soltar sua postura e tirar uma foto depois desse vídeo, você às vezes vai perceber que às vezes o joelho é mais para dentro ou mais para fora. Eu vejo isso direto quando eu vou fazer a avaliação postural. Então às vezes o joelho mais para dentro, você coloca a pessoa com todos os cuidados para fazer o agachamento e o joelho continua para dentro. Então não é hora também de fazer agachamento. E aí agora a gente vai entrar em um outro assunto muito polêmico, que é a questão da pelve. Agachamento completo, fazer ou não, é melhor ou não. É o mesmo princípio que eu já falei do agachamento em si, tá? Então agachamento aqui completo, aqui na pelve, o que eu quero mostrar para vocês, ó. Olha essa curvatura que eu fiz aqui na minha lombar. Isso não deve ocorrer, ok? Então, na verdade, tem que manter a postura reta. Então, o que vocês podem fazer para observar e se avaliar? Tá aqui descendo, ó, beleza? Tá reto aqui, ó. Você coloca a mão aqui, vai descendo, vai descendo. Começou a perceber que começou a curvar, você vai perceber que sua coluna está retificando. Já era, sobe. Isso é muito melhor do que achar que amplitudes elevadas é o que realmente importa, quando na verdade você tem que manter preservada a curvatura da lombar e de toda a sua coluna, porque senão você só vai gerar pressão nos discos da sua coluna e isso vai te trazer uma hérnia. E outro fator, uma pessoa muito encurtada, às vezes aqui ela já começa a fazer isso. Se faz isso, não tem ativação nenhuma, por exemplo, da musculatura do glúteo. Esse movimento para frente da pelve inativa a ação muscular do glúteo. E aí, às vezes, muita gente fala, nossa, eu não consigo de maneira alguma aumentar o glúteo. Às vezes é esse detalhe que está faltando. Então também toma cuidado com essa questão de descer, quanto mais descer, melhor. E aí a gente de lado já entra em um outro fator, que é a questão da cabeça. Então, na hora que eu for fazer o agachamento aqui, é melhor eu fazer com a cabeça olhando para baixo ou para frente. Dá uma olhada vocês aí, ó, se eu olho para frente. Olha como que fica. E se eu olho para baixo. Olha o alinhamento agora da minha cervical com a coluna. E olha agora, olhando para frente, lá pro espelhão na minha frente na academia, para ficar toda hora vendo se está fazendo certo, prejudicando aqui, tá? Então o posicionamento da cabeça também é bom para que você preserve a articulação da sua cervical, porque você está com uma carga aqui muitas vezes. Então toma cuidado com isso também. Outro fator que muita gente despreza no agachamento, a questão de ombro e cotovelo. Por quê? Você começa aqui, ó, certo? Quer dizer, o certo seria começar assim, porque muita gente já começa assim, né? Segura a barra aqui e fica assim. Só isso você já está alterando totalmente o padrão de postura. O certo é que o seu cotovelo fique alinhado com o seu tronco. E isso ocorra durante todo o percurso. Então na hora que você vai agachar, tá aqui por exemplo, ele tem que seguir o seu tronco, beleza? Não pode ficar assim, ó, ou para baixo, igual eu vejo muita gente falando, deixa assim totalmente para baixo. Não é a melhor opção, porque a gente também tem que lembrar que a escápula tem que ficar na sua postura correta. Porque se eu fizer o cotovelo lá para frente, a chance de fazer uma abdução aqui na escápula, levar lá para frente, é muito alta. E se eu fizer isso aqui com o cotovelo, eu estou aumentando totalmente a pressão na articulação do meu ombro. Isso também não é viável. E o ombro é uma articulação que muita gente reclama de dor. Pensa, às vezes é por conta do agachamento. E óbvio a questão da ativação do abdômen, tá? Isso é muito importante também, mas esse detalhe de como ativar muito bem o abdômen, qualquer coisa eu deixo para um outro vídeo. Falando grosseiramente, é simplesmente você imaginar que está passando uma faca aqui e puxar. De maneira bem grosseira, mas já vai te ajudar bastante, eu tenho certeza disso. E aí, só para vocês entenderem, a gente vai juntar tudo isso. Então, começando lá pelo joelho, é importante que o joelho o quê? Passe da ponta dos pés, ok? O pé um pouquinho mais aberto, o joelho seguindo aí a ponta do pé, o cotovelo alinhado com o tronco,
cabeça olhando para baixo, abdômen contraído, lombar preservada, abre o peito com a junção da escápula e aí você pode fazer o movimento, ok? Tudo isso, o que vai realmente te trazer de vantagem? Então, gente, para vocês entenderem a importância disso tudo que eu tô falando para vocês, de todos esses detalhes básicos, que isso é o básico ainda e é o geral a ser observado no agachamento, é o seguinte, eu vou fazer uma continha com vocês e aí eu acho que vocês vão entender o porquê que a gente deveria mudar o nosso conceito de como a gente analisa os nossos movimentos e de quem a gente confia para avaliar os nossos movimentos. Eu vou escolher uma única coisa de tudo isso que eu falei, por exemplo, a questão do joelho mais para dentro, que é uma coisa muito comum que eu vejo. E aí eu vou usar só o agachamento, que foi o que eu usei de exemplo aqui. Então, por exemplo, você faz treino de perna 2 vezes na semana, cada vez que você faz 4 de 10 agachamento. Então dão 40 movimentos de agachamento por dia, 80 na semana, porque você está fazendo 2 vezes esse treino de perna que tem 4 de 10 do agachamento. Então o que está ocorrendo semanalmente aí com você? 80 vezes na semana, com peso, você está prejudicando a articulação do seu joelho, do seu tornozelo, do seu quadril e provavelmente do seu tronco. Tudo porque o joelho está entrando. E eu ainda não falei da questão dos meniscos, que são amortecedores do joelho, que quando isso ocorre, gera uma pressão maior em um dos meniscos de cada joelho. Deu para entender o porquê que é tão importante a gente avaliar pelo menos essas coisas todas que eu falei aqui? E aí isso ocorre também em todos os itens que eu falei. Por exemplo, a questão da lombar. Se você deixa sua pelve ir para frente só porque ouviu falar que o agachamento completo é o melhor, isso também vai ocorrer nos discos da sua lombar. 80 vezes por semana com peso, você vai aumentar a pressão nos seus discos da lombar. Só que isso a curto prazo não acontece problema nenhum. E é aí que mora o grande perigo, porque a pessoa só vai ter problema realmente, dependendo do peso que usa, 1, 2 anos depois, às vezes. E aí nem vai se tocar, vai achar que é por outro motivo, quando na verdade é uma questão crônica que a longo prazo foi realmente causando algum problema na sua articulação. Então observe, se observe, começa a ver se você não comete nenhum desses erros, peça para o seu profissional passar a te avaliar. E se ele já avalia tudo isso, ótimo, mas presta atenção que treinar realmente vai muito além de simplesmente levantar peso, tá? Então, gente, é isso o vídeo de hoje. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Eu falei de maneira geral. Se quiser que eu fale de maneira mais aprofundada em uma dessas coisas que eu comentei hoje, ou alguma outra que eu deixei de falar e você tem dúvida, deixa aí no comentário para eu saber o que vocês acharam ou não. Se achou útil, gostou, já dá aquele like, se inscreve aí no canal para não esquecer disso, ativa o sininho também para receber mais notificações, me segue nas redes sociais que eu sempre aviso de vídeos novos e manda aí para mais pessoas se você achou esse vídeo útil e se pode ajudar mais pessoas a evitar problemas futuros aí em articulação ou até para melhorar a ativação da musculatura no agachamento, que isso também é muito importante. Então eu espero que vocês tenham gostado e já sabe, né? Se quiser fazer algum treino aí do canal, é só procurar e aproveitar os treinos que já existem aí até agora, beleza? Um abração e até a próxima!